Cumprimentar todos os presentes, os secretários. Eu aproveito essa oportunidade primeiro para cumprimentar a todos e também para poder esclarecer essa questão que o vereador Célio, líder do governo, levantou nessa questão, com relação à colocação jornalística de uma matéria que foi publicada. Dizer, vereador Célio, que a gente precisa conversar. Essa que é a verdade. Faz 5 meses quase que ainda não... Porque, eu acho que todos os vereadores, né, as portas do Executivo estão abertas para a gente receber, atender, e essa matéria que saiu, que o senhor levantou na questão, na verdade não foi essas minhas palavras, porque o meu objetivo foi mostrar para a opinião pública, mostrar para os vereadores, mostrar, enfim, para o povo de Garuva, de que nós estamos passando por um período em que nós estamos fazendo reformas em escolas, reformas em prédios públicos, iniciando lá atrás com o projeto arquitetônico, quando nós deparamos com a necessidade, e até com a necessidade de atender um ataque, um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, nós precisamos olhar todos os nossos prédios públicos, começando pelo próprio prédio da Prefeitura, o ginásio, as escolas, e nós temos uma escola, que é a Vicente Vieira, que tem quase 1.300 alunos. Tem outra escola, que é a Tancredo Neves, que tem mais de 600 alunos. Essas escolas não têm preventivo, tinham problema de redes elétricas, tem problemas de manutenção, e aí eu quis mostrar para a sociedade o dinheiro que nós vamos ter que investir para recuperar esses prédios públicos, desde a parte elétrica, que foi contratada a Vicente Vieira e a Tancredo Neves, que vai consumir mais de R$300 mil, com a licitação que foi feita do Dente de Leite, que passava uma galeria, uma tubulação embaixo do prédio, que tinham que arrebentar a calçada, entrar dentro da praça, está lá para todos verem que falta concluir aquela obra, mas também tem um custo danado, tudo isso. O Musicarte, que o vereador Alves vem cobrando desde o ano passado, que se achava que fazia com 20 mil, com 15 mil, com 60 mil, está lá contratada, quando foram mexer na reforma do prédio, tiveram que só aproveitar as paredes, na verdade, não é, vereador Alves? E isso vai demandar também aditivo em cima de uma obra daquela, que inicialmente se pensa uma coisa, a engenharia faz o levantamento e quando vai realizar acontece outra situação. Então, somado tudo isso, essa licitação e outras escolas do interior que estão sendo também atendida com esse processo licitatório, está consumindo mais de R$450 mil, se não me falha a memória. Eu quis mostrar que nós, todos esses procedimentos de melhoria dos prédios públicos, aqui a reforma do ginásio Silvio de Miranda, que vai consumir em torno de 100 e poucos mil reais, mais o Vando Nagel, que para nós tirar da interdição, que estava mais de um ano interditado, que já veio do governo anterior interditado, está aqui nossa ex-vice-prefeita que pode confirmar, com a necessidade de atender o clamor da sociedade, do esporte, um esforço danado, o nosso secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Carlito, achou uma solução diferente daquela que me trouxeram lá no início do governo, durante o ano passado, de que para reformar o ginásio, mexer com o telhado, nós teríamos um orçamento de quase R$400 mil. Imagina vocês, o município não poderia dispor disso, mexer com toda aquela cobertura, reformar, e foi feito um serviço que com R$30 mil, e agora, concluindo o que precisa ser feito ainda, mas com esses R$30 mil praticamente, nós tivemos a possibilidade de liberar o ginásio para a prática do esporte e até para ter feito o carnaval de Garuva que ocorreu agora recentemente. Então eu queria mostrar isso à sociedade de Garuva, através desse jornal, que nós estamos investindo um dinheiro significativo que vai gerar em torno de R$1,5 milhão para mais de gasto
com manutenção e reforma de prédios públicos. Que nós temos que este ano vai vencer, senhores vereadores, licença-prêmio dos nossos servidores municipais, que mandamos levantar o custo disso para esse ano, em torno de quase 800 mil reais. Eu queria mostrar para o povo de Garuva que com esses 2 milhões e pouco, eu poderia asfaltar tranquilamente 3 quilômetros de rua ou mais. E é por isso, vereador, que talvez a matéria veio de maneira distorcida. Eu queria, na verdade, mostrar para a sociedade de Garuva que quando você tem um bem, você tem que cuidar dele. A nossa casa precisa de reforma depois de um certo tempo, o nosso carro precisa, o nosso corpo precisa de reforma, de manutenção. Então, era isso que eu queria deixar aqui esclarecido. E eu lamento realmente que a gente tenha que investir um dinheiro que é recurso próprio para fazer essa manutenção. E aí os projetos, convênios que a gente tem com o governo do Estado, nós temos as contrapartidas de 20%, 25%, 30%, que também é recurso próprio que nós temos que pôr para poder construir uma casa do abrigo, construir a feira livre, construir outros e tantos projetos que estão em andamento, pavimentação de ruas, que vamos iniciar pela Hermes Galberto, pela Henrique Kister, tem aqui a Duque de Caxias, tem lá José Ramon Filho, tem lá na Dona Margarida tem mais outra rua, o desejo é sair pela Santa Catarina, e vai envolver recurso próprio. Tem a rua aqui atrás da prefeitura, que nós temos que fazer uma ligação também, saindo aqui na região Avance. Então tem muita coisa para acontecer, mas a gente depende vencer uma burocracia e precisa ter capacidade de poder gerir tudo isso aí. Então, vereador Célio, o que realmente o senhor leu e viu ali, não deve ter sido as palavras textuais desse prefeito, mas sim mostrar aquilo que nós vamos ter que investir para poder recuperar um bem que é público e que nós não podemos deixar. Aliado a tudo isto, devo dizer que tem os preventivos que precisam fazer, desde a prefeitura, desde a Vicente Vieira, desde a Tancredo, desde o ginásio de esporte. Esses preventivos, além do projeto, a execução dele custa muito dinheiro também. Só para citar um exemplo, antes de eu assumir a prefeitura, eu tinha feito preventivo na minha obra, no meu prédio. Nós gastamos 62 mil reais para executar aquilo ali. Então você veja que um prédio como Vicente Vieira, que é um prédio que foi emendado, foi se modificando, e aí tem agora dentro dessa licitação também a reforma do Vicente Vieira, eu fico imaginando quanto o engenheiro vai apresentar de orçamento para a execução do preventivo do Vicente Vieira. Quanto que nós vamos gastar também no Tancredo Neves. Então, essas coisas preocupam e precisa ser feito, até porque nós temos uma obrigação junto ao Ministério Público de cumprir essas exigências. Era isso, senhora presidente, agradeço essa oportunidade e me coloco sempre à disposição. Agradecemos a sua visita e a sua explanação. Nada mais havendo a destacar, encerro a sessão, agradecendo a presença de todos e convidando a todos para a próxima sessão ordinária, que será no dia 7 de abril. Que Deus cumpra o querer dele em nossas vidas. Boa noite e ótima semana. Obrigada.
e internautas. Havendo número legal em plenário, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta esta sessão, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pelo vereador Elvis Ney Estevam. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais em prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Leitura da ata da sessão anterior, ordinária, pela servidora Adriana Rochadel. Ata da 7ª sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara de Garuva, em 24 de março de 2014, reuniram-se os membros do Legislativo na sede administrativa da Câmara, sob a presidência da vereadora Luciane Boing, contando com a presença dos vereadores. Leu-se a palavra de Deus pelo vereador Otávio Moreira da Silva Neto, leu-se a ata da sessão anterior, que após aprovada foi assinada. Leitura dos seguintes expedientes: convite para o Fórum Catarinense, convite para seminário da Caixa Soluções para os Municípios, balancetes financeiros da APAI e termo de renúncia de cargo na mesa diretora do vereador Osiel Fernandes Matos, tendo a presidente convidado para juntar-se à mesa diretora como secretário o vereador Célio Budal, passando para a vice-presidente a vereadora Helena Chaves, determinando, de acordo com o artigo 47, eleições para o cargo na próxima sessão, devendo o interessado protocolar inscrição na Secretaria da Casa. Indicação número 45 da vereadora Helena Chaves, colocação de luminárias no Bararas e requerimento em conjunto dos vereadores Otávio Moreira da Silva Neto, Osiel Fernandes Matos, Juliane Junqueira e Gilmar Martins, solicitando informações referentes à iluminação pública nas alças de acesso do Trevo de Garuva, que foi aprovado. Leitura dos projetos de lei 18, que dispõe sobre a política de meio ambiente e institui o CISMAM. 21, dispõe sobre o Fundo do Meio Ambiente. E 24, institui o Código Municipal de Resíduos de Garuva, sendo todos baixados para as comissões. Ordem do dia. Leitura do parecer de finanças ao projeto de lei número 12, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, aprovado. Parecer da Comissão de Finanças ao projeto 13, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, aprovado. Parecer da Comissão de Finanças ao projeto de lei 14, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, aprovado. Parecer da Comissão de Finanças ao projeto 22, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, aprovado. Conforme convocação, foi passada a palavra à senhora Estela Mário, secretária de Saneamento Ambiental, que salientou sobre o processo de coleta de resíduos recicláveis, tendo a Prefeitura a obrigação de realizar a coleta a partir de agosto deste ano, não podendo ser encaminhado mais nenhum material considerado reciclável ao aterro. A Prefeitura vai dar a estrutura para que os catadores comecem a vender o material, tornando-se autossustentáveis. Informou que foi procurada por um senhor chamado Jaime, que montou uma cooperativa de catadores no município de Garuva, alugando um galpão na localidade de São João Abaixo.
Após responder alguns questionamentos, informando que atualmente Garuva tem uma média de 250 toneladas por mês de resíduos, sendo aproximadamente 70% material reciclável. Salientando sobre a importância da população na separação dos materiais, onde serão realizadas reuniões nas comunidades para esclarecimentos e conscientização. Na ocasião, o vereador Otávio Uziel Matos manifestou-se com relação à maior divulgação do processo de credenciamento, pois temos pessoas que trabalham há anos com lixo reciclável e não fazem parte deste grupo. Considerações finais, vereador Otávio Moreira da Silva Neto. Referiu-se à questão da coleta seletiva, dizendo ser favorável, porém o local escolhido é muito central, devendo haver maior debate. Solicitou os seguintes requerimentos: os critérios de instalação das câmeras de segurança, se já existe o local definido, se as entidades civis serão ouvidas, que foi aprovado. Informações com relação aos procedimentos para a realização da regularização fundiária rural e cópia do convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que foi aprovado. Informações sobre o andamento das concessões de incentivos econômicos para as pequenas empresas da cidade, que foi aprovado. Fez correção de suas palavras referentes superávit a serem utilizados no transporte escolar, tendo a secretária explicado que são verbas já destinadas, salientando sobre superávit de verbas ordinárias de mais de R$1 milhão, solicitando ao Executivo maior repasse à UGE, incentivando a qualidade da mão de obra do município. Vereador Alves Esteva solicitou os seguintes requerimentos: notificar a construtora responsável pela edificação do posto de saúde da Vila Margarida por problemas estruturais graves e notificar a empresa pela pavimentação das ruas Afonso Pena e Ladislau de Araújo para a conclusão da obra, sendo ambos aprovados. Cumprimentou a secretária de Educação por ter implantado no município o Atleta na Escola. Agradeceu à presidência pelo livro O Caminho Velho e o Adelantado, de Olavo Raul, que faz justiça a Garuva, onde constatava que o caminho do Peabiru passou pela Baía de São Francisco. Gilmar Martins cumprimentou o secretário Lourival pelas obras na estrada Tupi. Através de indicação, solicitou envio de abaixo-assinado por moradores, requerendo que fossem incluídas suas ruas no projeto de pavimentação. Colocação de lixeiras feitas de tambores pintados em pontos estratégicos da cidade, justificando pelo baixo custo. Vereadora Luciane Boing solicitou ofício de condolências pelo falecimento do senhor Vicente Correia Melo. Informou que, em razão do período eleitoral, o projeto de isenção de IPTU para as pessoas com doenças graves foi retirado, sendo novamente apresentado em momento oportuno. Cumprimentou o secretário de Infraestrutura e Educação pelas obras de tubulação no pré-escolar Dente de Leite. Referiu-se à doutora Estela Mari, sugerindo o envolvimento dos alunos na rede municipal e estadual no processo de conscientização da população. Parabenizou a Associação Comunitária Veteranos pelos 16 anos de atividades. Vereador Osiel Fernandes Matos, ofício de condolências pelo falecimento do senhor Vicente Correia Melo, pedido de informação requerendo carga horária, cópia do registro, ponto e folha de pagamento da servidora Luciane Miranda Pisque Boink, que foi aprovado. Fez nota de esclarecimento do aparelho de raio-x, citando todos os passos desde a entrega do pedido em março de 2013 até a presente data. Concluindo dizendo que o deputado Chiodini é o único deputado que faz campanha aberta para o deputado Mauro Mariani, partido contrário ao atual governo. Em virtude disso, seu pedido não foi aceito, deixando claro que existiu a luta do deputado Chiodini e da bancada do PMDB, sendo um esclarecimento justo e necessário. Vereador Célio Gudal fez requerimento solicitando informações com relação à atual situação dos moradores na Vila das Pedras, no que diz respeito à habitação e moradia, e quais atitudes dessa administração para com os moradores, que foi aprovado. Referiu-se à questão do lixo reciclado, lembrando explanações de ex-secretários que se comprometeram dizendo que o custo do município com o lixo iria zerar, só com a arrecadação do lixo reciclável, alertando para o cuidado que devemos ter, porque o lixo é um problema muito sério. Finalizou demonstrando-se contra a reciclagem no bairro São João Abaixo, por ser uma área central. Juliane Junqueira solicitou avaliação da Secretaria de Infraestrutura no posto de saúde Bom Futuro, informando que após o último vendaval caíram várias telhas prejudicando a estrutura, molhando móveis e utensílios. Apoiou o transporte escolar dos universitários, mencionando a importância dos jovens locais se especializarem para no futuro poderem exercer a função no município. Como líder do PMDB, o vereador Osiel Fernandes Matos solicitou ofício à autopista para a fiscalização de veículos pesados que desviam o posto de pesagem no Três Barras. Fez convite ao PMDB para participar do evento regional em Araquari, dia 28, com a presença de diversas autoridades, em apoio ao lançamento da chapa majoritária governo.
Vereador Otávio Moreira Neto solicitou ofício de congratulações ao deputado Carlos Chiodini pelo voto favorável à manutenção do veto e que aumentava os emolumentos dos cartórios. Nada mais havendo a destacar, encerrou-se a sessão. Sala das Sessões, 24 de março de 2014. Em discussão a ata. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Agradecemos a presença do senhor Adolfo Feldaus, presidente da Associação do Lírio Amarelo. Senhora Dorotilde, ex-vereadora. Senhor Álvaro Schaefer, chefe de gabinete. Senhor Paulo Roberto Schwartz, vice-prefeito. Senhor Norberto Weber, ex-vereador. Senhor Lorival Schmidt, secretário de Infraestrutura. Senhor Adolar Flueires, vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais. Senhor Juscelino Guarese, diretor de Águas e Esgoto. Senhor Alexandre Benedetti, presidente da Associação dos Servidores Públicos. Senhor Rolf Rottenbach e os demais presentes na sessão. Retificando, senhor prefeito José Chaves, senhor Haroldo Acorde, secretário municipal de Estratégias Rurais. Convido o senhor excelentíssimo prefeito, se quiser fazer parte da mesa, por favor, é um convite. Leitura das correspondências e expedientes recebidos. Convite para a Festa da Cebola, em Ituporanga, entre o dia 3 a 6 de abril. O presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Juarez Ponticelli, por proposição do deputado Silvio Devrec, convida para a sessão solene em homenagem ao Hospital e Maternidade Sagrada Família, pela passagem dos seus 80 anos de história, no dia 10 de abril, às 19h30, no Clube Bandeirantes, em São Bento do Sul. Convite. O Clube 31 de Julho, Sargentos, tem a grata satisfação de convidar vossas famílias para participarem de um jantar e baile em homenagem ao Dia das Mães, no dia 9 de maio, às 20h30, no início do jantar, às 21h15, traje esporte fino, conjunto Pop Band. Leitura das indicações e requerimentos. Indicação número 46, da vereadora Luciane Boing. Solicita ao setor responsável para a realização de um estudo de viabilidade para a retirada de árvores no bairro Urubuquara. O pedido se faz por solicitação de moradores da rua Adolfo Schmidt, no bairro Urubuquara. Conforme relato dos mesmos, próximas residências têm um barranco com diversas árvores prestes a cair, devido à chuva e assim deixando as famílias em risco. Requerimento da vereadora Luciane Boing ao prefeito municipal. Luciane Elisa Miranda Pisque Boing, vereadora, presidente da Câmara Municipal de Garuva, vem à presença de vossas excelências para expor e requerer o que segue. A. Listagem das empresas comercializadoras de gás de cozinha abertas nos anos de 2013 e 2014 na cidade de Garuva. B. O rol dos documentos necessários para o funcionamento, entre eles licenças, inscrições, alvarás, contratos e certificados. Letra C. Nominar o servidor responsável pela fiscalização, tanto do local de funcionamento, o veículo utilizado, a pesagem, etc., e apontar a qual secretaria está vinculado. Letra D. Indicar as normas legais, ambiental, consumeristas, a ser cumprida para a legalização e liberação do comércio citado. Letra E. Se a liberação das atividades está vinculada ao número de munícipes e se há limitação de número de estabelecimentos de gás de cozinha no município de Garuva. Reitero os votos de estima e consideração. Pede deferimento Luciane Elisa Miranda Pisque Boing.
Coloco o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura das indicações. As indicações serão encaminhadas ao Executivo. Desculpe. Leitura dos projetos recebidos do Executivo, número 23, 25 e 26, e Legislativo, número 3 e 4. Projeto de lei número 23 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de lei número 25 autoriza o Executivo a efetivar a afetação de área pública que menciona. Projeto de lei número 26 do Executivo autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover a doação de bem imóvel público ao Estado de Santa Catarina. Projeto de lei número 3 do Legislativo, do vereador Gilmar Martins, dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilidade de pelo menos uma cadeira de rodas para todas as agências bancárias e supermercados que tenham mais de 3 caixas, para portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida. Projeto de lei número 4, do vereador Elvis Estevam, institui o programa Consumo Consciente da Água para ser observado nos equipamentos públicos do município e recomendado à população de modo geral. Baixado para as comissões. Conforme o ofício de renúncia do cargo de secretária, que compõe a mesa da vereadora Helena Chaves, damos seguimento, conforme o artigo 41 do Regimento Interno, daremos início ao processo de votação da vice-presidente da mesa diretora, havendo os seguintes candidatos, conforme requerimento protocolado na Casa. O único requerimento que encontra-se na Casa é da vereadora Helena Chaves. Coloco em votação. Chamarei um a um para votação, que será de forma nominal e ordem alfabética. Quem votar sim será favorável ao nome da vereadora Helena Chaves. Vereador Célio Luiz Budal. Sim. Vereador Elvis Ney Estevam. Sim. Vereador Gilmar Martins. Sim. Helena Chaves. Sim. Juliane Junqueira. Sim. Luciane Boing. Sim. Otávio Moreira da Silva Neto. Sim. Osiel Matos. Sim. Reginaldo Neves. Sim. Em razão da maioria dos votos, colocamos para a cadeira de vice-presidente desta Casa Legislativa a vereadora Helena Chaves. Concedo 5 minutos à nobre vereadora para considerações. Eu agradeço a todos por me dar essa oportunidade e só Deus que pode recompensar, e agradeço a Deus por esse momento. Obrigada. Declaro a vereadora Helena Chaves empossada ao cargo de vice-presidente. Conforme o artigo 41 do Regimento Interno, convoco a eleição para o cargo de secretário da mesa, diretora, na próxima sessão ordinária, tendo os interessados ao preenchimento da vaga protocolar sua inscrição na secretaria desta Casa. Leitura do parecer ao projeto de número 15, crédito suplementar, para a Secretaria de Obras. Parecer da Comissão de Finanças ao projeto de lei número 15, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Fundamentação: considerando seu aspecto condicional, legal, regimental e técnica legislativa, a relatora vereadora Juliane Galeto Junqueira opina pela sua aprovação. A Comissão de Orçamentos e Finanças, em sessão realizada no dia 27 de março, opinou por um voto contrário do vereador Otávio Moreira da Silva Neto e 2 votos favoráveis pela aprovação do projeto, Juliane Galeto Junqueira e Gilmar Martins. Em discussão? Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Um voto contrário do vereador Otávio. Os demais, voto favorável. Aprovado.
Conforme solicitação anterior, passo a palavra ao senhor Lorival Schmidt, secretário de Infraestrutura, para fazer um relatório das indicações realizadas pelo Executivo e sua pasta. Seja bem-vindo, secretário. Boa noite. Senhor vereador, cedido 10 minutos? Obrigada. Desculpa, senhor secretário. Quase, né? Suplente. O suplente não fala, vamos dizer, uma gêmea só. Boa noite, senhora presidente. Boa noite. Senhoras e senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito municipal José Chaves, a imprensa, ao nosso excelentíssimo senhor vice-prefeito Paulo Schwartz, ao secretário da Agricultura, Haroldo Acorde, e aos demais companheiros e amigos que estão nesta casa essa noite. Senhora presidente, em relação às indicações de todos os nobres vereadores desta casa, muitas delas foram executadas, né? Inclusive foi mandado ofício para esta casa, mas que a gente conseguiu, dentro daquilo que dá para fazer, é atender a necessidade. A gente sabe que é uma necessidade, quando o vereador indica, porque também ele é cobrado pelo povo, né, de várias situações, e aquilo que, dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente executa. Algumas indicações são de pavimentação, que já são projetos, coisas mais abrangentes e onde envolve muito recurso, e o prefeito não tem medido esforço para correr atrás de dinheiro, né, de grana, com os nossos deputados, e daqui a pouco nós temos, acho que, novidade por aí. Mas no momento, né, não posso falar nada, mas o município está engajado, tanto a secretaria como o prefeito, em buscar recursos fora para fazer pavimentações de várias ruas, até que foram algumas indicadas, outras não, e para atender a necessidade do povo. Outras indicações mais simples, né, que é lombada, foram executadas várias lombadas dentro do município de Garuva, mas também a gente analisa primeiro a questão realmente da necessidade, né, porque todo mundo, todo cidadão quase, ele sente na vontade, no desejo de ter uma lombada na sua rua, porque infelizmente as pessoas não respeitam a velocidade. Eu diria até que a gente próprio não respeita, né? Isso é uma cultura brasileira. A gente anda em outros municípios e a gente também não respeita. Como dentro da nossa própria cidade, muitos também não respeitam. Indicações de bocas de lobo, de captação de água pluvial, foram feitas várias também. Foram executadas, eu acredito que quase todas que foram pedidas. Fora dos pedidos, das indicações, a gente também executou muita boca de lobo. Tampa de boca de lobo, né? Eu volto a esta casa e pedir para que os nobres também fiscalizem isso, porque a gente tem aí uma demanda de troca de tampa de boca de lobo em torno de 2 a 3 diariamente. E cada tampa dessa, ela tem um custo aí aproximado, a gente andou fazendo uns cálculos, de quase R$100 uma tampa. Então é carreta que passa por cima, é caminhão, é carro, é carroça, não dá para entender. Os senhores podem acompanhar, tem esquina de algumas ruas aqui que vivem quebrada. Não é que nós não as substituímos sim, mas aí tem alguns bitrens também que andam na nossa cidade, que também é proibido, não pode andar, e acaba acontecendo esse tipo de situação, né? Mas faz parte. Mas o povo também tem que ter essa noção de que aquilo ali é dinheiro dele também. Ele está passando um caminhão por cima da tampa de boca do lobo, é o dinheiro que sai do imposto dele para pagar aquela própria tampa. E outras indicações de patrulhamento, como o nosso município chove muito, segundo dados, é o segundo município que mais chove no mundo, né, isso já foi falado nessa casa várias vezes, né, são dados isso.
Então está bem complicado. Um dia que nem hoje, né, todos sabem, está calor, está chovendo, está dando sol, é imprevisível, né? Então, as ruas, algumas, elas acabam se deteriorando, a gente não consegue até recuperar em tempo hábil para deixar que o cidadão que trafegue ela em ótimas condições. A gente tem feito, dentro da medida do possível também, está recuperando, estamos celebrando, estamos trabalhando forte nessa questão. Nós tivemos, há 15 dias atrás, uma situação, até onde eu relatei para o vereador Gilmar, na questão do Três Barras, né, da Estrada Tupi, e inclusive no Morro do Brejaúva, quem passar hoje vê que está bem, o lado de lá principalmente, está bem deteriorado. Ali aconteceu a gente não consegue entender, né, deu um vendaval, deu um temporal tão grande ali, que acabou acabando com a estrada. Lavou todo o material. A Estrada Tupi nós tínhamos ensabrado ela há mais ou menos uns 40 dias atrás, toda ela, e a gente acabou pegando tudo. Porque veio uma enxurrada muito grande, tubulações que tinham lá ainda, que eram de 1940, segundo os moradores lá, que eram aqueles tubinhos de chaminé, de fogão a lenha, quem lembra disso sabe. Então a gente substituiu, fizemos toda a recuperação da Estrada Tupi, com tubulação, com saibramento, com limpeza de valas. Então é um trabalho assim que exige muito, e é um custo muito alto, né? Então não é fácil. A Estrada Três Barras também, a gente recuperou, como a própria presidente sabe, a gente trabalhou também forte naquela região. Até na semana passada estivemos lá executando mais um ponto de ônibus e acabando mudando o outro para outro local, porque até não me chegou nenhum questionamento, mas daqui a pouco eu acho que vai chegar. Por que nós estamos fazendo os pontos de ônibus sem banco? Por quê? Porque a própria comunidade pede. A gente sabe que o ponto de ônibus são para nossas crianças, para aquelas pessoas que vão pegar o transporte coletivo, né, para se abrigar do sol, da chuva, mas infelizmente, na noite, se acaba envolvendo gente que não tem o que fazer, e indo naqueles pontos e fazendo coisas que não devem se fazer, né? É som alto, é cachaça, é isso, fora as outras coisas, né, que acho que a gente não deve nem falar, mas que entristece-nos e depredando ainda o patrimônio público. Então lá no Três Barras a gente teve que mudar uma situação, porque a gente tinha feito, na época, a pessoa pediu para fazer na frente da casa dela, e um mês depois ela acabou pedindo para retirar, porque ela não conseguia mais dormir. A senhora de idade, eu falei, não aguento mais, se não tirar daí eu vou ter que vender, eu vou ter que ir embora. Porque o vagabundo vai lá à noite, além de depredar, né, ficam lá com gestos obscenos, com música alta, e não tem quem ir lixo, né? Nós temos uma situação aqui na Vila Verde também, até na semana passada, com o vento que deu, acabou derrubando um ponto daquele, que é um G, né, de garupa, que é de lata, que ele acaba se decompondo com o tempo, né, vai enferrujando, vai isso, vai aquilo. Ele acabou caindo. Aí eu estive lá conversando com a moradora, onde o ponto ela fez, ela falou, pelo amor de Deus, não faz mais o ponto aí. Eu não aguento limpar isso aqui, que a porquice é muito grande. Pede algumas pessoas. Mas estamos estudando para fazer outro ponto no local, porque as crianças e as pessoas que dependem do transporte público, elas não podem também ficar jogadas ao relento, né, pegando chuva, pegando sol, por causa de alguns que não cuidam, né, dessa situação. E para os senhores também ficarem sabendo, a Estrada Cavalinhos passou por essa mesma situação de um temporal muito grande, de chuvas, acabou também deteriorando ela toda. A gente tem algumas pessoas que moram lá dentro e vieram me procurar, e eu tive lá já na semana passada, para recuperar ela também todinha. A gente fez no final do ano passado a ponte nova, lá que foi um pedido até da vereadora Juliana, né? Não sei se ela foi lá em loco ver, nós fizemos uma ponte totalmente nova lá, mas a estrada realmente com o temporal, ela se deteriorou, né? Lava todo o material, o nosso saibro é saibro de rio, então acaba lavando muito fácil por causa da areia e ficando pedra, né? Mas estamos com uma programação aí de recuperação daquela estrada Cavalinhos e do Morro da Brejaúva aqui, para quem acho que quase todo mundo conhece. Então, para a gente aplicar ali novamente o material, bater com o rolo, porque realmente o temporal ali acabou com tudo. Estamos também executando, a partir de amanhã ou depois da manhã, a ponte no Rio Baraninhas. Nós montamos a ferragem toda, acabando hoje, no dia de hoje.
Então a gente está indo para lá também para executar essa obra, que é uma obra para aquela comunidade do Baralhas muito importante. Porque realmente ali quando chove as pessoas ficam isoladas. Na época o prefeito, a gente conversou e viu realmente onde havia necessidade de aplicar aquela ponte. Então a gente escolheu lá, porque realmente é uma comunidade mais longe, né, do centro da cidade, e que tem essa dificuldade quando chove muito, a água sempre está passando por cima e sempre as pessoas estão ficando lá ilhadas. A Estrada Calvi, a gente andou recuperando alguma coisa, sabemos que precisamos trabalhar muito e forte na Estrada Calvi, porque o escoamento da safra de banana e de várias outras situações é bastante grande. Então a gente está focado nela também, assim como também nós estamos recuperando a estrada Alfredo Hammer, a qual vocês sabem que com a extração do Saibo do Rio, ela se deteriorou muito, né? A gente cobrou a empreiteira também para fazer a recuperação. Então a gente fez toda a limpeza daquelas pedras lá que estão depositadas aqui do lado do terreno, ao lado da GTA. A gente está ensabrando, começamos ela, mas o tempo não está colaborando. Então não adianta jogar material assim de qualquer jeito, tem que ser com responsabilidade, porque também o material custa muito dinheiro. A estrada São João Baixo, na semana passada, nós também estivemos lá dando uma recuperada. A gente sagrou, as pessoas estão contentes. Falta ainda alguma coisa, vamos terminá-la também. Uma vez eu fui estar questionado, né, vocês têm uma programação? A gente tem uma programação, né? Então, mas só que aí vem esses intempéries, né, da natureza, que a gente tem que atender imediatamente, tem que parar tudo que está fazendo para recuperar certas situações, para dar o direito de ir e vir de todo cidadão. Né? Então, tem essas dificuldades. Nós tivemos aqui na creche, no centro da cidade, aqui do lado da Igreja Matriz, onde, acho que todos aqui sabem que o rio passava por dentro, por debaixo da creche, né? Isso já há muitos anos. Então a gente desviou a tubulação por fora, pela calçada, para dar segurança às crianças, para dar segurança às pessoas que por ali transitam, né? Então, estamos também quase nos finalmente ali, mas é uma obra que acaba custando muito caro. As pessoas às vezes têm na mente assim que é só você colocar um tubo. Não é, você arrebenta calçamento, você arrebenta calçado, você arrebenta tubulação, você arrebenta cano. Então ela começa a ficar um custo muito alto para você fazer uma obra dessa e ela não é tão rápida. Ali a gente pegou muita pedra, seria um serviço de 2 dias para fazer a tubulação, acabamos levando quase 10, por causa desses intempéries que acontecem, né? Pedra grande, então você tem que estar detonando, tem que estar isso, tem que estar aquilo, e tem que fazer, mas está lá. No dia de hoje foi ligada a tubulação por onde teria que ser passada, ela está passando hoje por fora da creche, então a creche está segura com a obra que foi feita ali, então que já deveria ter sido feito há muito tempo, né? A programação daqui para frente da Secretaria de Infraestrutura, junto com a Estratégia Rurais, que eu sempre falo, através do secretário Roda Clóvis, que é um parceiro da infraestrutura, e a infraestrutura é uma parceria da agricultura, onde a gente trabalha numa junção de funcionários e de equipamentos. Porque uma tem uma coisa, outra tem outra. A briga que aconteceu no passado hoje não acontece mais. A gente sabe que sempre tem alguns críticos, mas isso faz parte. A administração pública é assim mesmo. E dentro da legalidade, a gente vai executando tudo aquilo também que o prefeito nos determina, que a população nos cobra. A gente tem atendido assim dentro de um prazo. Às vezes a gente consegue, vou fazer semana que vem, mas às vezes não dá, por causa dos intempéries que acontecem durante chuva, é sol, é enchente, é vento, sempre tem problemas, né? Mas a gente sempre está atendendo. Então, a programação é isso, é recuperar a Estrada Cavalinhos, Morro do Brejaúva, Estrada do Urubucara, que também tem problema, a gente precisa recuperar ela. Mas hoje, dentro do município, nós não temos uma estrada que você pode dizer assim, que você tem encalhador, que não passa, que não é aquilo. Tem os buracos naturais, como qualquer estrada tem, em qualquer cidade do Brasil onde chove, aqueles buraquinhos, aquelas panelinhas que tem. Mas dizer que nós não temos passagem, isso nós não temos. Graças a Deus, graças ao trabalho de todos os funcionários da Secretaria de Infraestrutura e também da Secretaria de Estratégias Rurais. Obrigada, vereador. Nobres pares, alguém tem alguma pergunta a fazer, por favor? Eu tenho.
Senhor secretário, o senhor sabe nos dizer hoje quantas máquinas tem trabalhando na sua secretaria? Veja bem, na verdade, até a gente teve uma conversa na semana passada, é até estranho, né, porque a Secretaria de Infraestrutura hoje ela tem 3 caminhões, né, basicamente que são da infraestrutura, ela tem um rolo compactador que é da infraestrutura, e não temos nem uma reta, porque, como o secretário Haroldo falou, pela agricultura é mais fácil de você conseguir equipamento, que vem do governo, do estadual, governo federal. Então, as 2 patrulhas que nós temos dentro do município, a infraestrutura tem uma, mas é aquela que está lá com um monte de problema, né, ela está andando aí, puxa a escavadeira de vez em quando para lá e para cá, mas é o que a infraestrutura tem. Ela tem 3 caminhões, ela tem um rolo compactador, ela tem um trator de pneu, ela tem uma carretinha, ela tem 3 automóveis, uma montona e uma courrier, não, são 2 só, uma montona e uma courrier, aí tem um Celta que anda aí, que é da Secretaria da Agricultura, as 2 motos niveladoras são da Agricultura, a Caterpillar que veio agora do PAC 2, tanto a moto niveladora como a Retro são da Agricultura. Então esses são os equipamentos que a gente tem, né? Aí tem a escavadeira hidráulica que é da Secretaria de Infraestrutura. Na realidade, se você for ver, o que acontecia no passado, a gente tem, né, como eu era também vereador, a gente sabia o que estava acontecendo, essa divisão de secretaria, essa divisão de equipamento não funciona, porque uma secretaria tem uma coisa e outra tem outra. Então, a gente cansava de ver isso, de um caminhão da agricultura, por exemplo, está trabalhando, e uma reta da agricultura está trabalhando no interior, o resto do equipamento parado aqui, isso se via, né, em gestões anteriores. Então, isso não pode acontecer. Na verdade, são secretarias distintas, mas estão aí para atender a necessidade e a demanda do município. Obrigada. Na sua equipe tem quantos funcionários? Na infraestrutura nós temos ali 4 pedreiros, né? Mas eu sempre digo que eu tenho 3, né? Porque o coitado do meu pedreiro, né? São tudo gente de idade, um já não pode subir aqui, outro já não pode descer lá, né? Porque tem os problemas de saúde, né? Isso é uma realidade, né? Então a gente também tem que relevar certas situações por causa da dificuldade do ser humano. Tem gente que, né, tem 60 anos, que já trabalhou bastante, né? Então tem suas dificuldades. Mas eu tenho 4 pedreiros, eu tenho 5 serviços gerais, né? São 5 serviços gerais, tenho 3 motoristas e um operador, né? Que é o da escavadeira hidráulica e mais um operador que é da moto niveladora, que era da Secretaria de Infraestrutura, mas hoje está operando a moto niveladora da Agricultura. Então, essa é o quadro da infraestrutura, e daí temos mais 4 vigilantes. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém, mas são 4 vigilantes, então esse é o real quadro da Secretaria de Infraestrutura. Talvez eu esteja esquecendo alguém, mas eu acredito que não. Aí tem os funcionários da Agricultura que trabalham em conjunto, né, comandado por mim e pelo Haroldo, dentro da infraestrutura e agricultura, que trabalham agregado. Né? Agradeço. E quantas escolas fazem parte também, a manutenção das escolas, cabe à sua secretaria? Veja bem, presidente, é muito pertinente a sua colocação, porque assim, até no ano passado, a Secretaria de Infraestrutura vinha realizando também o trabalho de recuperação e de limpeza de todas as escolas, na realidade, e postos de saúde, e PA e assim por diante, né? Então, a partir deste ano, nós cedemos um pedreiro para a educação, e ela tem mais 2 serviços gerais, então, a partir deste ano, quem executa o trabalho dentro da Secretaria da Educação nas escolas é essa equipe da educação. A infraestrutura hoje ela não faz, lógico, só quando dá necessidade, como houve na questão da creche nova lá embaixo, a gente na verdade colocou todo o pessoal da infra e da agricultura para a gente fazer o plantio de grama, que é uma coisa que tem que ser rápido, com aquele calorão que estava, então tem essas interferências que a gente tem que fazer, porque a gente sempre tem que trabalhar com diminuição, né, de custo, porque aquela grama, se não deixa lá mais 2, 3 dias, com aquele calorão de 40 graus, a gente acabaria perdendo a grama. Então, a gente foi todo mundo lá para dentro e fez, e aconteceu. Como a gente fez o pátio também todo de frente à creche, né, todos devem conhecer, ficou um excelente pátio, um
obra, por sinal, muito bem executada. Aproveitar o momento para agradecer ao vereador Gilmar Martins pela galeria, por várias situações que nos ajudou lá, Gilmar, e nos ajuda no dia a dia. É um vereador que batalha muito. Não é porque ele está lá na Latina, não. É porque realmente ele gosta de ajudar e é bom para Garuva isso. Nós temos um vereador que consegue, né, trazer muita coisa para o nosso município. Então, eu te agradeço de coração, Gilmar. Tu é um parceiro da infraestrutura, da agricultura e da administração. Assim como todos os vereadores são, cada um com seu deputado, correndo atrás e pedindo recurso para Garuva, né? Cada um trabalha da sua maneira aquilo que tem ao seu alcance. Muito obrigada. Não tendo mais, nobre vereador Otávio. Boa noite, secretário. Boa noite, senhoras e senhores. Boa explanação, sanou algumas dúvidas. Hoje a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei lá da sua secretaria, questão de suplementação. Quando o senhor esteve aqui na quarta-feira, secretário, falando sobre o projeto, nos apresentou que nessa dotação orçamentária da sua secretaria já não tem mais recursos, que seria as recursos ordinários, aplicações diretas, pouco mais aí de R$200 mil que foi orçado. O que aconteceu, secretário, para logo em menos de 3 meses no decorrer do exercício já ficou sem recursos? Faltou planejamento? O que aconteceu? Esses 20 mil vai dar para o resto do ano? Se foi gasto 200 mil em menos de 3 meses, 20 mil vai resolver a vida da secretaria? Veja bem, vereador Otávio, sua colocação, ela conforme nós estivemos conversando aqui na quarta-feira, realmente a minha dotação é 2065, que é a rúbrica de despesas de manutenção. Ocorreu um erro, né? Ocorreu um erro e esse erro agora tem que ser corrigido. E também, nessa questão da 2065, a gente está com o projeto da iluminação pública, né? Que também saiu uma grande quantia de recursos, para a gente recuperar a iluminação da nossa cidade. O projeto está nesta casa, não sei se foi aprovado nesta noite ou vai ser mais para frente, eu não estou lembrado agora o número do projeto, que tem ali da COSIP junto. Então saiu também o recurso da 2065 para licitar, né? Hoje os senhores verem, a nossa cidade está com déficit aí de iluminação, muitas lâmpadas queimadas, precisando aplicar muita iluminação onde não tem. Então a gente tem um projeto bom para o município, que é substituir as luminárias da Celso Ramos, da Avenida Paraná, e aplicar essas luminárias aonde não tem. Isso é uma questão até de segurança pública, onde a gente tem que ser executado, né? Faço uma correção. A questão da iluminação pública não tem nada a ver com essa questão, porque esteve aqui o secretário da administração e a iluminação pública tem mais de R$1 milhão aí para ser gasto. Houve um superávit de mais de 500 mil. Fora isso, já tinha sido orçado 600 e poucos mil, ainda vai ser gasto, né? Acredito que essa dotação que foi aprovada hoje não tem nada a ver com iluminação pública, secretário. Acho que... Exatamente, só uma correção, realmente eu me expressei mal. Na realidade não foi essa questão. A gente cometeu um erro na dotação e na realidade não foi iluminação pública, foi combustível. A gente fez a licitação de combustível, onde ela onerou bastante essa rúbrica e a gente, na realidade, ficou pouco recurso nessa 2065 e acabou na licitação do combustível, ela sabe que bloqueia, né? Então... porque a gente tinha pouco recurso. E manutenção a gente tem dia a dia, né? Eu digo, o custo de manter uma rua, uma boca de lobo, isso, aquilo, ele é muito alto, né? Ok, é interessante o senhor falar sobre iluminação pública e que já existe, o secretário também de administração comentou que são mais de 1000 pontos de luz, de postes aí que faltam iluminação. A secretaria tem esse cronograma de recolocação dessas luminárias que vão sair da Avenida Paraná e da Celso Ramos para os pontos que faltam iluminação. São várias as indicações dos vereadores, inclusive a vereadora Helena, na semana passada não deu tempo para eu fazer essa menção, a vereadora Helena solicitou a
a colocação de iluminação pública na estrada Barranquinho, se eu não me engano, vereador. Eu já fiz a solicitação para iluminar a questão das alças de acesso da 101. Exato. O senhor tem esse levantamento aí de todos os pontos que a prefeitura deseja fazer iluminação, ou só vai haver a troca de onde já tem iluminação? Até porque eu questionei o ex-secretário de administração, o nosso contador aqui da Câmara, de que na verdade a prefeitura ia fazer só, com esse 1 milhão e alguma coisa, ia fazer só a troca da Paraná, da iluminação da Paraná e da Celso Ramos, quando na verdade existem muitos pontos que necessitam de iluminação. Veja bem... Nem tem poste, que nem tem iluminação, né? Exatamente, veja bem, vereador, na realidade, quando você fala em iluminação, você chega a várias situações. Nós temos situações onde hoje, por exemplo, é só você aplicar uma luminária e conectar ela à rede, certo? Mas nós temos várias situações que nós não temos a rede baixa. A rede baixa, ela depende do projeto da Celeste, depende da ampliação da Celeste, mas não depende só do município. Mas quando você falou de indicações, realmente a gente já sentei com o prefeito, já conversei sobre isso, que todas as indicações de luminárias dos novos vereadores desta casa, elas vão ser atendidas a partir desse momento. Não é porque a gente vai ter como aplicar e fazer essa luminária. Tem situações, como eu falei, que não tem a rede baixa, que a gente não depende do município, depende da Celeste, depende de outro órgão, que a gente não pode dizer que vai aplicar uma luminária em tal situação, sendo que não tem a rede baixa, que não compete a nós, e sim a Celeste, que nós vamos estar pedindo a Celeste para também fazer a parte dela. E também, na realidade, como o nosso município, como o senhor sabe, cresceu muito, né? Então a infraestrutura, a iluminação, ela não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Isso vem em situações de muitos anos e que não consegue acompanhar. Por quê? Porque o custo é muito alto. Então os lotamentos vão sendo feitos, né? Vão construindo aqui, construindo ali. Acaba sobrando muita coisa para o município, né? Então a gente sabe que é bem dificultoso, mas estamos aí com um cronograma de trabalho e a hora que sair a licitação aí, que com certeza a gente vai estar aplicando aí muita luminária e está melhorando aí em 100% a iluminação do nosso município. Isso é uma questão também de segurança pública, né? Onde o prefeito sempre preza muito e sempre nos sobra muito, questão de segurança pública. Vereador Elvis. Secretário, de acordo com a sua fala, as obras elas são realizadas de acordo com a capacidade de equipamento e de pessoal da sua secretaria. E me parece também que há uma demanda reprimida, considerando o fato de haverem pequenos buracos, estragos que eles vão ocorrendo. Então, antes da secretaria voltar ou terminar de realizar, quer dizer, já houveram prejuízos por conta até da chuva. Há um estudo na secretaria para que ou volte a figura do cantoneiro que existia antigamente, que acabava reparando esses pequenos problemas que causam um grande problema, ou uma equipe que possa fazer essas pequenas manutenções, porque, afinal de contas, a demanda existe. Então, se o senhor tem um estudo a respeito para solucionar esse problema no município. Exatamente. Como eu conheço o município e conheço a prefeitura em toda a sua gestão, praticamente desde os anos de 1980, a gente vem acompanhando. Nos anos 80, 90 ali, a Secretaria de Infraestrutura ela tinha mais ou menos, na época, uns 50 servidores. Uns 50 servidores. A figura do cantoneiro em várias regiões do município, né, onde realmente isso vale muito para a questão da estrada, porque está lá abrindo a sarjetinha da água, está isso, a patrola passou, você está lá já fazendo esse tipo de serviço, onde ajuda muito a você manter a estrada. Nós temos essa dificuldade de mão de obra, de auxiliar de serviços gerais, por exemplo, até de contratação, né? Então tem que ser feito um concurso público, a gente é ciente disso. Os recursos também, a folha também acaba, começa a inchar muito, muita gente. Por isso eu acho que já os governantes anteriores já não contrataram, né, tanto esse pessoal, porque sabe que tem um custo alto, né? Você manter, como tinha na outra gestão do prefeito José, nós tínhamos já no interior, né, prefeito, eu acho que 4, 5 no Bararo, região, em todos os locais tínhamos, né? E depois disso foi se acabando.
Então agora isso o prefeito tem essa vontade de resgatar essa figura do cantoneiro, mas tem que ser através de concurso público, né, prefeito? Hoje você não pode mais estar contratando como era antigamente. Então aí no próximo concurso com certeza vai estar aí contratando novamente a figura do cantoneiro, que é muito importante. Por exemplo, na região do Quiriri, teríamos que ter alguém lá para fazer uma saída de água aqui, uma recuperação de um buraco ali, e daí você evita de mandar uma equipe, de mandar equipamento, porque hoje para você transportar, por exemplo, uma escavadeira hidráulica daqui no Quiriri, é R$ 1.500 de transporte. Você pegar uma prancha e fazer isso. Você vai dizer, nossa, mas daqui ali, qualquer um pode contratar e vai ver que é isso. É de R$ 1.000 a R$ 1.500 de transporte, de você levar uma máquina lá e trazer de volta. Então isso onera bastante, né? Então a figura do cantoneiro, para mim, para a Secretaria de Infraestrutura e Estratégia Rurais, seria muito interessante e com certeza vai ser dentro do cronograma que o Executivo tem, que o Prefeito tem, e com certeza nós estaremos contratando aí no próximo concurso. Obrigado, secretário. Vereadora Juliane. Senhor secretário, boa noite. Eu gostaria de saber se hoje na Prefeitura tem alguma empresa que presta serviço para a sua secretaria. Veja bem, vereadora, algumas situações a gente até contrata, né, mas são serviços esporádicos, né, devido até a questão de mão de obra. Por exemplo, a recuperação de calçamento, né, calceteiro, é difícil você achar. A gente não acha mais. Então, tem 1 ou 2 aí no município, ainda 3 que o fazem, né. Então, a Secretaria contratou esse tipo de serviço, mas coisinhas são irrisórias, né, por quê? Porque os nossos poderes têm tanto serviço, né, de recuperação de construção de boca de lobo, disso, daquilo, que a gente não consegue executar. Então a gente está, como vocês viram na cidade, a gente está recuperando alguns buracos, algumas situações dentro de calçamento, dentro da própria pavimentação, que também não é fácil recuperar buraco. Nessa época, assim, quando chove muito, o asfalto, você vai recuperar ele, alguns buraquinhos, no outro dia o buraco já está maior, e é assim que acontece. Mas temos também, vereadora Juliana, até tem um levantamento aqui da rua Eugênio Avance, da rua Papa 23, Castro Alves, alguns pontos da Castro Alves, e também da Rua Barbosa. A gente já fez um levantamento, já tem ali mais ou menos para recuperar uns torno de 4.000 metros quadrados de recuperação de pavimentação. Isso, nós temos que fazer uma licitação, tem que ser uma empresa de engenharia, então tem todo um trâmite e todo um recurso que vai nisso aí também, né? Essas estradas estão em mau estado aqui no centro, porque alguma coisa no passado aconteceu, ou foi mal executada, ou mal planejada, então está aí para ser recuperado, né? Então não é que a gente não está vendo, a gente vê, mas também depende de recurso e de licitação para estar recuperando, né? Empresa de terraplanagem não tem nenhuma no momento contratada. Empresa de terraplanagem no momento não tem nenhuma. Isso falo com muita propriedade, porque a gente não contratou ninguém. A gente não contratou ninguém até o momento, né? A gente talvez adquirimos argila para fazer a cobertura da tubulação ali, mas nada de empresa de terraplanagem, na Secretaria de Infraestrutura não contratou ninguém. Muito obrigada, secretário. E precisaria, né? Precisaria muito, mas aí o recurso também não chega onde a gente precisa, né? Até porque uma hora hoje de qualquer equipamento é em torno de 150, 180 até R$200 de uma escavadeira hidráulica ou de um trator pantaneiro, né? Um trator de esteira. Então tem um custo. Uma escavadeira hidráulica na faixa de 150, a mina na faixa de 100 a 120 é o que tem preço na cidade hoje, né? É o que todos estão executando, como o próprio vereador acabou de passar aqui. E pantaneiro na média de 170, 180, 150 também, depende do tipo do trator, o ano. Vereador Otávio. Secretário, no final do ano a Prefeitura adquiriu um equipamento de pintura de faixas, sinalização. Exato. Acho que é sinalização horizontal, me corrija, vereador Gilmar. É sinalização horizontal. Quando é que a população vai começar a ver essa máquina funcionar? Veja bem, vereador, realmente essa cobrança a gente sempre tem, né? E eu também sempre faço para mim essa cobrança, né? Eu também sou cobrado. Se o senhor analisar,
no mês quando deu aqueles 40 dias de tempo bom, tudo era fácil de fazer, né? Era mais fácil. A gente até começou a executar umas pinturas com o equipamento que veio. Mas aí, veio esse tempo agora, chove todo santo dia. E se o asfalto, onde você for pintar, não estiver bem seco, você perde o material. E a tinta, gente, a tinta demarcativa ela é muito cara. Ela é muito cara. Então a gente tem que, porque é fácil eu mandar aplicar ali e depois eu vou perder o material. Não, mas eu tenho que aplicar com responsabilidade, porque é dinheiro público que está indo ali. Até temos um projeto do vereador Elvis aqui, que é da Papa João 23 aqui, para nós pintarmos as faixas de estacionamento em 45 graus, né? A gente limpou aquela rua, se os senhores forem olhar, a gente está limpando toda a cidade, aqui no centro. Recolhemos aí na semana passada quase 200 caminhões de entulho, gente, que é uma barbaridade o que tem de entulho na cidade. Eu digo, algumas pessoas não têm simplesmente pegam e jogam na frente de casa, que não é responsabilidade do executivo do município fazer isso, recolher o entulho. A responsabilidade do município é recolher o lixo orgânico, o lixo comum. Mas não esse tipo de serviço, mas nós estamos executando. Por quê? Porque a nossa cidade estava feia, e fica feia. Infelizmente, algumas pessoas fazem isso, e jogam esse tipo vocês não têm noção do que as pessoas colocam na frente das suas casas para a gente retirar. Até cachorro morto, sacola, a gente tira. Pô, não é assim que funcionam as coisas, né? As pessoas têm que ter um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho de mais carinho com a sua própria casa, com a sua própria rua, na frente da sua própria casa, né? Então tem pessoas, né, que têm diga um ato feio, porque você acaba sujando a cidade e o executivo, a secretaria acaba, aí você fala, mas é prefeitura, Não, o entulho não é responsabilidade do município, o entulho é responsabilidade de cada cidadão. Mas nós o fizemos. Estamos aí, e ainda estamos trabalhando, nós tivemos com 4 caminhões, 2 retas cavaleiros na semana passada, a semana inteirinha, e mais 4 pessoas, só catando entulho, só tirando entulho. Não fizemos outra coisa a não ser isso. Então, e a partir de hoje ainda ficou mais uma máquina, mais um caminhão, que deve levar mais aí uns 3, 4 dias, para nós fazermos aqui o centro da cidade, Jardim Margarida, Jardim Itamaraty, 1 e 2, Vila Jorge Paula, e o centro 2 ali, que é ali na Rua das Meninas, ali, como é que é? No Baratão, naquela região ali da Vila Pinto ali. Mais alguém? Então, senhor secretário, muito obrigada por ter atendido o nosso pedido. Obrigado pelas suas explicações. Essa casa já foi sua, esteja sempre à vontade, é sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço ao presidente, Luciano, a todos os novos vereadores. Estou à disposição a qualquer momento, para qualquer exploração, para qualquer esclarecimento, tanto eu quanto qualquer um secretário do Executivo. Eu acho que isso é democracia. A gente tem que estar, a gente é cobrado, vocês são cobrados também. Eu fui vereador, eu sei o que é ser vereador, não é fácil. As pessoas nos cobram a todo momento e sobre qualquer situação. E acham que o vereador tem que resolver aquela situação para ele. Então não é fácil, eu sei que é isso. Mas agradeço o espaço, estarei sempre à disposição de qualquer um dos nobres para qualquer esclarecimento. E também, se quiserem vir uma hora dessa ajudar a Secretaria de Infraestrutura, né, doando um dia de serviço também, eu agradeço, será bem-vindo. E vamos ajudar esse povo, que é isso que nós temos que fazer. Muito obrigado e boa noite a todos. Meu prefeito, um abraço. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos desta casa. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, boa noite. Nada mais havendo a destacar, passo o momento à palavra livre. Com a palavra livre, o vereador Elvis Ney Estevam. Senhor prefeito, senhora presidente, vereadora Helena, parabéns pela nova missão desse legislativo, vereador Célio, nossa secretária, caros vereadores. Eu quero cumprimentar o senhor Norberto Weber, nosso presidente de honra do PR em Garuva, cumprimentando ele, eu cumprimento as demais autoridades e todos os presentes.
Prezados internautas e rádio ouvintes, eu com felicidade informo que Garuva hoje se inscreveu nos campeonatos regionais, estaduais, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Esportes e Cultura, do aluno atleta, do Jogos Escolares Santa Catarina, do Paragesc e do Moleque Bom de Bola. Aliás, prefeito, hoje visitei as obras do Silvio de Miranda, está ficando muito bonito, parabéns ao secretário, aquele ginásio está ficando muito bonito e digno da população de Garuva. Enviei um projeto de lei nesta sexta-feira sobre o consumo consciente d'água. Senhor prefeito, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, nós estamos no paraíso das águas. E isso nos dá uma falsa ilusão de que aqui a água pode ser esbanjada. A água que chega em nossas torneiras, que abastece as nossas casas, que abastece os próprios da prefeitura, ela recebe um tratamento, tem um custo, ela percorre um encanamento que teve um custo para chegar ao consumo final de água potável. Então eu me somei até a essa necessidade do meio ambiente de Garuva e do mundo, e isso vem acompanhado até de um projeto do vereador Otávio para captação de água da chuva para reutilização. Isto somado a um consumo sustentável, aí sim, nós podemos bater no peito, prefeito, e dizer, Garuva é o paraíso das águas, porque aqui nós temos em abundância porque nós cuidamos. E fica o meu alerta, na estação de chuva, nós tivemos captação, por exemplo, a do Calvi, que nunca na história teve um nível tão baixo de água. Nunca na história de Garuva aquela captação do Calvi teve tão baixa. A própria captação do ETA. Como é que vai ser na estação de seca? Então nós precisamos nos preparar disso no paraíso das águas. Eu quero convidar todos para amanhã, às 14 horas, nós teremos uma reunião extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, onde nós estaremos tratando da política municipal de meio ambiente, o Sistema Municipal de Meio Ambiente, é um projeto do Executivo, projeto número 18, sobre o Fundo Municipal do Meio Ambiente do município de Garuva, projeto do Executivo número 21, e Código Municipal de Resíduos do município de Garuva, disciplina sobre a política municipal de resíduos sólidos de Garuva e da outras providências. Então fica o convite, amanhã, às 14 horas, aqui na plenária da Câmara, uma reunião aberta a toda a população, para nós ficarmos sabendo como é que o meio ambiente de Garuva vai ser tratado, se nosso meio ambiente vai ser tratado realmente de forma sustentável, com essas 3 ferramentas extremamente necessárias para o desenvolvimento consciente do nosso município. Muito obrigado. Com a palavra livre, o vereador Gilmar Martins. Boa noite, senhor prefeito, senhora presidente, membros da mesa, aos senhores vereadores, a todos os secretários presentes, vice-prefeito, ao seu Weber em especial, e a toda a comunidade aqui presente. Fazer um comentário que eu acho que hoje o secretário de Infraestrutura matou um pouquinho do desejo de, relembrando a tribuna, aqui o púlpito, né, secretário? Com sua oratória, colocou em dia, estava perfeito aí, só para descontrair. Com relação a essa reunião amanhã, eu acho que ela é em conjunta, né? Vai estar também a Comissão de Finanças e Ordem Social e Econômica também, né? Eu queria pedir a atenção dos senhores vereadores referente ao projeto que foi citado nessa mesa hoje, colocar aqui que a intenção, o objeto desse projeto é a ampliação dos direitos de pessoas portadoras de deficiência física e mobilidade reduzida.
onde ele pretende minimizar as grandes barreiras encontradas por essas pessoas, sendo que dessa forma o nosso município contribuirá para a acessibilidade, facilitando e incentivando a independência dessas pessoas que, porventura, precisam de uma cadeira de roda. Eu mesmo estive presente na agência do banco ali na última semana, por alguns dias consecutivos, pude perceber dificuldades na porta giratória, inclusive quem tem essa deficiência ou alguma necessidade especial com relação à locomoção, onde é que teve que acessar pela porta lateral, e também no mercado. Mercados aí a gente coloca com mais de 3 caixas pela situação, mercado de menor porte, às vezes até pela questão de espaço. Então, nesse primeiro momento, acho que não seria tratado dessa questão, mas eu gostaria que fossem apreciado com carinho esse projeto de lei. Vou falar rapidamente aqui que eu tenho mais algumas coisas. Também gostaria de parabenizar a APAI, deixar registrado aqui, juntamente com a Secretaria de Cultura, o senhor Carlito Weber se encontra aqui, e alguns voluntários, pela decoração de Páscoa realizada na Praça da Prefeitura. Bem como, na semana passada, cheguei à Prefeitura, me deparei lá com o diretor Ivan, que também estava lá com uma vassoura e hipoclorito, eu até estranhei esfregando os bancos da praça e tal. Então, parabenizar todo o pessoal que esteve envolvido na limpeza e a decoração da praça. Também, já aproveitando a palavra do secretário de Infraestrutura, onde foi comentado sobre a questão da limpeza de ruas, eu vi que, senhor prefeito, a gente tem um trator na prefeitura, eu acho que fazer uma indicação verbal aqui, de repente, eu acho que poderia talvez verificar quanto custa, não sei se, acredito eu que não é caro, aquela vassoura para acoplar atrás do trator, vai agilizar bastante, de repente a gente consegue ampliar bastante essa questão de limpeza das ruas do município. E a última, por fim, aqui, eu queria só fazer um esclarecimento referente à mensagem do vereador, que foi explanado aqui, o vereador Uziel, na última sessão, que a gente sabe da dificuldade do pó, lá no bairro Três Barras, que a gente havia comentado até depois ali, onde estava o Alexandre, morador daquela comunidade, devido a caminhões que acessam por aquela região. Aí o vereador Uziel até comentou de autopista tomar alguma atitude, fazer o fechamento ali daquela região. Porém, só a título de esclarecimento até para a comunidade que não sabe, a autopista, na verdade, é uma concessionária. Ela não tem o poder de executar nada sem autorização da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Então, é como eu aluguei uma casa, o senhor também alugou. O senhor é responsável pela sua área e eu pela minha. Eu não posso mandar dentro do seu terreno, o senhor não pode mandar dentro do meu. Porém, eu não sou dono da casa nem o senhor. Então, basicamente, para informar que a autopista ela não pode bloquear, salvo se a ANTT autorizar, até deixar aqui a dica, se de repente... Só que eu acredito ser uma questão meio polêmica, porque a ANTT, há uma época atrás, mandou fazer um fechamento de acesso, devido a risco de acidente, naquela mesma comunidade, e houve reivindicação daquela população local. E a outra questão é que eu vejo que ali naquela região ali, existe muita empresa e tem bastante caminhão que não tem como filtrar o que vai ou não fazer o escoamento de material proveniente daquelas empresas. Então, tratando desse quesito que fica complicado, claro, a autopista pode ter uma indicação, solicitar para a NTT e fazer o fechamento. Só teria que ver com a comunidade, porque daí o único acesso, fechando, até por uma questão de segurança, seria bom para evitar que caminhões sairiam ali, acidentes da rodovia, sair em baixa velocidade, o acesso teria que vir por dentro do município, passar pelo centro para ir até aquela comunidade. Então, só a título de esclarecimento, era isso que eu queria colocar. Somente. Obrigado e boa noite. Obrigada. Com a palavra livre, o vereador Osiel Matos. Boa noite, senhores vereadores, prefeito, os demais presentes, autoridades, secretários. Quero fazer mais um levantamento sobre a nossa BR-417. A partir de quarta-feira vamos começar a fazer um abaixo-assinado, junto com o bairro Palmital e bairros Minas Velhas, onde estão presentes, os moradores vieram nos conversar com a gente e estão muito preocupados de até ter
dos acidentes que estão acontecendo. Os motoristas que passam em Garuva com destino a Guaratuba, Itapuá, se deparam com os descasos que se encontra a rodovia. São inúmeros buracos fazendo com que os motoristas utilizem do acostamento e a via contrária para desviá-lo. Há alguns meses foi realizada uma operação tapa-buracos, amenizando um pouco o problema. Porém, está voltando à mesma situação, além de novos buracos estarem surgindo ao longo da rodovia, fazendo os proprietários dos veículos terem prejuízo e até acidentes graves que já teve ali. O fluxo de veículos leves e pesados intenso diariamente por causa do Porto Itapuá. Os garuvenses e motoristas esperam que as autoridades responsáveis realizem a revitalização da rodovia urgentemente, antes mesmo que acidentes graves venham a acontecer nesse trajeto. Também fazer um pedido também para que venha o pessoal fazer a limpeza e a roçada ao longo da rodovia, que não enxerga mais nenhuma placa, as placas tudo já quebrada e sem sinalização nenhuma. Peço ao apoio dos novos vereadores, solicitando o envio de ofício em conjunto com a UDINFRA para devidas melhorias, que pode até, junto com a Prefeitura também, mandar um ofício ao UDINFRA para que tome uma posição sobre isso, para dar uma resposta para a nossa sociedade. Sobre a coleta seletiva, eu gostaria de montar uma audiência pública. Eu sou contra o local no São João Abaixo para mexer com o reciclado. E hoje nós temos a Centrag e nós temos um lugar para mexer com o reciclado. Então, gostaria que amanhã, na reunião, conversar, de repente, aí nós montar uma audiência pública, trazer os moradores do bairro, quem tem interesse, para a gente levar isso a sério. Não é qualquer lugar que vai lá e mexer com o reciclado. Quero também fazer mais um apelo. Foi queimado já 2 carros em Garuva. O índice de criminalidade em Garuva está grande. Infelizmente, 2 pessoas tiveram prejuízo e, graças a Deus, infelizmente, foi só a parte do carro. Quase pegou fogo na casa do Chaves, da família Chaves, queimou o Gol dele, que era do trabalho dele, do táxi. Queimou do Marcos Roberto Santos também, queimou também o táxi deles, quase pegou fogo na casa do seu Valmor. Então, quero aqui deixar o meu apelo ao senhor governador e ao secretário de Segurança Pública do Estado. A falta de efetivo de polícia militar e civil está deixando nossa cidade cada vez mais perigosa, pelo número de policiais que hoje temos. Estão fazendo um milagre para atender o número de ocorrências diárias. Quero solicitar aqui, claro, os nobres vereadores, o prefeito, para eles concordarem em fazer uma moção ao secretário de Segurança Pública do Estado e apoio às polícias militares e civil, e aumento de efetivo para a nossa cidade. Gostaria que fizesse montar essa moção em nome dos vereadores, junto até com o prefeito, para mandar para o nosso governador, para a nossa secretária de Segurança Pública, para que tome uma posição sobre a situação que está acontecendo em Garuva. Está acontecendo a média de 5 a 10 assaltos dia. Então, gostaria que montasse uma moção. Nobre vereador, seguindo os trâmites do regimento interno, conforme o artigo 21 e 195, o senhor deverá montar a sua moção e assim apresentar ao plenário. Vou fazer amanhã. Vou falar com o líder do PMDB. Com a palavra livre, a vereadora e vice-presidente Helena Chaves. Boa noite, senhora presidente, senhor prefeito, nobres pares, queridos amigos que estão aqui nos assistindo, em especial o meu querido amigo, o seu Weber, que foi parceiro em 2 gestões. Senhora presidente, eu quero também dar um parabéns ao Lolo Schmidt pela belíssima explanação que ele fez aqui, mas quero deixar um pedido para ele, que atenda a minha indicação de fazer a pintura da faixa em frente ao Banco do Brasil, porque ali está precisando urgentemente. E que também aqui deixar uma indicação para a Secretaria de Obras para que reforme os pontos de ônibus no asfalto que vai para o Sol Nascente. E está todo detonado, que esses vândalos não deixam de
de fazer as artes deles. Sempre estão estragando os pontos de ônibus. Será mandada a indicação, senhor presidente? Eu espero a senhora fazer todas as indicações, daí eu me encaminho ao executivo. Eu quero também hoje aqui deixar um parabéns para a Carla e o César, que receberam um anjinho novo na casa deles, a Rafaela. Parabéns ao nosso prefeito por ser vovô mais uma vez. Boa noite e obrigada. Boa noite. Suas indicações serão encaminhadas ao executivo. Com a palavra livre, o vereador Célio Luiz Gudal. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor prefeito, ex-vereadores, obrigado pela presença, seu Weber, Alexandre, Dona Tídia, seu Adolfo e todos os que nos assistem e nos ouvem pela rádio comunitária. Obrigado ao secretário Schmidt pelas palavras. Eu tenho um pedido de uma lombada em frente à igreja luterana ali, só para lembrar, se puder, que hoje ainda pessoas ali, moradores em frente, vieram me cobrar se eu tinha feito o pedido. Falei, não, já foi feito, só não foi executado o trabalho, não sei se é viável, mas acho que é necessidade ali antes da curva ali, colocar, tem uma de lá para cá, em frente à casa do seu pai, daqui para lá, e vai evitar acidentes. Eu gostaria de ouvir os vereadores, se são a favor ou contra. É um problema que passa comigo e eu acho que muitas pessoas têm o mesmo problema. Eu peguei meio de repente, eu já vinha pensando, e quanto aos restaurantes em nossas cidades, e bares e lanchonetes, e também os açougues que usam pimenta na sua comida. Eu acho que não para censurar ou proibir, e sim esclarecer. Por quê? A pimenta, ó, aqui, ó, não é relaxo, eu estou barbudo, é por causa, eu comprei uma carne num certo açougue, temperada, vem pimenta, eu comi, ó, tá aqui, ó, cheio de ferida. Então, não só em mim, outras pessoas que passam por isso também, que não sabem o que é a causa. Ou condimentos, molho de pimenta, às vezes a pessoa, porque é herpes, porque não sei o quê. Não, é a pimenta, é os condimentos e tal, linguicinha, todas essas coisas que tem pimenta faz mal. Então, vamos dizer, você vai num restaurante comer, ele só que colocasse, nada de proibir, quem pode, pode, mas simplesmente colocar na parede um esclarecimento que a nossa comida tem pimenta. Eu sou um que pego, viro as costas e vou embora. Porque como está fazendo mal para mim, deve estar fazendo mal a muitas pessoas que não sabem o que é o problema que está acontecendo. Então, só que fosse colocado, a senhora, que fosse, ou talvez até fazer lei, ou colocar um cartaz de esclarecimento, que nos restaurantes, nos bares, que a nossa comida tem pimenta, essa comida tem pimenta, que é uma coisa que é viável, que iria ajudar muitas pessoas que está fazendo mal. O nobre vereador, seria uma indicação para realizar um estudo ao secretário de saúde para realizar o... Sua indicação será encaminhada então, beleza, senhora, ao executivo. Senhor prefeito, bom que Vossa Excelência está aqui, até pode estranhar como líder do prefeito nessa casa, mas uma coisa que eu não posso me calar, e não, eu vi aqui no Jornal de Garuva, aqui umas palavras, pela aqui diz que foi o senhor que proferiu essas palavras, eu prefiro não acreditar que foi. Se cada prefeito tivesse feito a sua parte, nossas escolas não estariam em tal situação, diz o prefeito José Chaves. Eu toda a vida aqui defendi, desde seu Dórico, seu Bubi, Vossa Excelência, Saul, Sidney, João Romão, toda a vida, cada prefeito que
o nosso município passou à frente do nosso executivo, à medida do possível, fez o que pôde, foram sempre essas palavras. Então, vamos dizer, ficar agora jogando a culpa em quem passou, se o ginásio de esportes durou, feito pelo ex-prefeito Saul Zamboni, os dois, o Silvio Miranda e o Evandro Naghi, foram feitos na época do PMDB, na época do Saul Zamboni. Os outros, quando precisou de reforma, cada um vai se deteriorando normalmente. Então, vamos dizer, agora chegou, já se passaram 1 ano e 3 meses da sua administração, que precisou da reforma. As escolas também, que enquanto vai dando para ir tocando, o senhor sabe que é difícil, como o secretário Lolo falou, tudo é difícil, o dinheiro é difícil, aqui, ali, tem que trocar de pasta, manda projeto, fazer e sobra aqui, falta ali e tal. Então, vamos dizer, agora foi a hora da reforma das escolas. Só a única coisa que eu estou, com tantas obras e coisa que está sendo feita no nosso município, aí eu achei estranho de estar relembrando as coisas que não tem nada a ver. Eu acho, na minha opinião, é um desabafo que eu tinha que falar, e assim... E outra coisa, já tocou o telefone a minha irmã, não, que Elvis se desculpa que amanhã eu não vou estar na reunião, porque eu vou a Curitiba levar minha mãe que está em tratamento e tal, e então, tá? Obrigado, senhor prefeito. Eu tinha, quando vi isso aqui, que eu acho que tem tantas coisas boas, tantas obras que estão sendo feitas no governo, jogar a culpa quando tem que fazer uma reforma nos prefeitos que passaram. Obrigado e desculpa. Boa noite. Com a palavra livre, o vereador Otávio Moreira da Silva Neto. Negou-se. Como líder do PR, 3 minutos com o vereador Elvis. E, em nome do PR, eu anuncio e convido quem quer estar presente que no dia 4/4 de 2014 nós estaremos escolhendo a nova direção do PR em Garuva. E quero aproveitar, em nome do partido também, para solicitar, prefeito, até me juntando ao clamor do vereador Osiel, a celeridade na instalação das câmaras de segurança. Foi um pedido que nós fizemos em nome do partido já no começo dessa gestão. Então, vou solicitar que haja celeridade para que as investigações desses crimes e de outros vários tantos crimes, eles possam ocorrer com mais agilidade. E me junto também ao pedido de audiência pública para a questão da coleta de lixo em Garuva. Obrigado. Com a palavra livre, como líder do PSD, vereador Gilmar, foi pedido? Desculpe, como líder do PMDB, vereador Osiel Matos. Nobres vereadores, pessoas que nós ouvimos há 50 anos atrás, exatamente no dia 31 de março de 1964, o Brasil passou por um golpe do Estado, com a queda do presidente João Goulart, e o início de uma era comandada por militares. Um período marcado por prisões, torturas, asilos, cassação de mandatos e de direitos políticos. As uniões de estudantes foram extintas, os intelectuais tiveram que se calar. O MDB, hoje PMDB, foi fundado 2 anos depois, em 1966, tendo como maiores líderes Tancredo de Almeida Neves, Ulisses Guimarães, que naquele ano foram eleitos deputados federais, ao lado de nomes como Franco Montoro e Mário Covas. Em 1969, Mário Covas teve seu mandato cassado. Depois de 21 anos de luta contra o regimento militar, a ditadura, o PMDB liderou o movimento das direitas já. Em 1985, ainda em eleição indireta, foi eleito um presidente civil, Tancredo Neves. E muitos ainda questionam sua morte, às vésperas da posse. Não poderia deixar de passar essa data em branco. Um pequeno resumo que deixa claro a força e a história de lutas do PMDB em nosso país, que como partido político é o expoente muito do atual regime democrático. Na última sexta-feira tivemos um encontro regional
do PMDB na cidade de Araquari, em prol de uma candidatura do partido ao governador. Estiveram lá os líderes do movimento, ex-prefeito de Florianópolis, Dário Berg, deputado estadual Carlos Gedini, prefeito de Balneário Camboriú, Edson Periquito, ex-governador Paulo Afonso e o deputado federal Mauro Mauriani. A presença de mais de 1.000 pessoas no evento, com prefeitos, vereadores, presidentes de partido e delegados, deixou claro que a região norte do estado quer o PMDB na cabeça de chapa, na eleição para governador, apresentando um projeto para Santa Catarina. Mauro Mariani, Berg e Periquito deixaram o nome à disposição. O PMDB de Garuva tem uma preferência pelo deputado Mauro como candidato, mas o importante é que no dia 26 de abril, próximo, o PMDB estadual bate o martelo com a decisão que terá candidato a governador. Paulo Afonso e Luiz Henrique foram os melhores governadores que nosso estado já teve. E bastaram 3 anos e meio para o povo catarinense sentir saudade do PMDB, à frente do governo. Em outubro é 15 na cabeça. Um abraço. Senhor prefeito, o senhor gostaria de dar uma palavra à casa, à população? Seu nome foi pronunciado, por favor. 5 minutos? 5 minutos? 5 minutinhos? Senhor presidente, Luciano, boa noite. Quero cumprimentar aqui os vereadores que compõem a mesa, a vereadora Helena, o vereador Célio, cumprimentar o vereador Otávio, a vereadora Juliane, o vereador Rosiel, também o vereador